Hi Leute, alles in Ordnung? Tudo em ordem? O vídeo de hoje é muito importante porque a gente vai começar a falar sobre um assunto muito importante usado em alemão, que é o passado, tá? Um dos tipos de passado mais comuns aí em alemão. Espero que vocês estejam preparados, atentos, porque o vídeo de hoje vai trazer muitas informações importantes para vocês, então atenção é essencial, tá? A gente vai ter outros vídeos aqui sobre esse assunto, não se preocupem, mas o de hoje é o início ali, onde vocês vão ter contato, o primeiro contato, digamos assim, com esse conteúdo em alemão, tá? Então, muita atenção. Perfect com haben é o título do vídeo de hoje, tá? Eu já explico para vocês por que essa diferença de com haben ou com outro verbo, tá? Mal sehen, vamos ver. Em alemão, para a comunicação, tá? A gente tem 3 tempos verbais principais, tá? Começamos ali com o perfect, que é esse passado que a gente vai ver na aula de hoje. A gente tem o present, que era o que a gente estava vendo até aqui, né? O presente normal. E o futur, né? Que é o futuro. Muitas vezes a gente consegue utilizar o futuro com o presente ali. A gente consegue utilizar um verbo no presente e colocar uma informação temporal que dê a indicação do futuro. Mas muitas vezes também o futuro é importante, então por isso eu trouxe ele aqui, tá? Então vamos começar falando sobre o perfect. O que é o perfect, tá? Ele é um passado, ali se vocês forem procurar a tradução vai ser um passado perfeito, e aqui eu trouxe uma explicação breve do que é o perfect, tá? Ele é um tipo de passado em alemão. A gente tem ali em alemão também o Präteritum, que a gente vai ver aqui eventualmente, mas o Präteritum é muito menos utilizado em situações comunicativas, tá? O Perfect é o passado mais utilizado ali nesse tipo de situação, que foi o que eu coloquei ali, ó. É utilizado sobretudo na linguagem falada e também na linguagem escrita de textos do dia a dia. E-mails, mensagens, notícias, tá? Então, é um passado muito mais comum, tá? Temos o pretéritum, que a gente vai ver aqui eventualmente, mas o pretéritum acaba aparecendo muito mais em textos escritos, livros, enfim, tá? Então, em situações comunicativas, o que vocês precisam dominar para conseguir se comunicar ali é o perfect, ok? Então, muita atenção aí. Começamos aqui com alguns exemplos, tá? Eu trouxe um exemplo no presente e um exemplo no perfect, tá? Present, perfect. Então, vamos lá. Ich mache die Übungen. Eu faço os exercícios. Ich mache die Übungen. Como que fica o passado disso? Ich habe die Übungen gemacht. Eu fiz os exercícios, tá? E aí vocês já vão perceber uma coisa diferente. Vocês vão ver que a gente tem o haben como auxiliar e lá ao final eu tenho um verbo perdido, que olhando assim vocês já percebem que vem do machen, né? Aquilo lá perdido ao final é o meu particípio, tá? O meu Partizip zwei ou Partizip perfect, é o nome disso, tá? É o particípio. É o que a gente usa para construir o perfect. Depois eu trouxe ali a explicação detalhada sobre isso, tá? Mas obrigatoriamente vai vir sempre lá ao final da minha oração, tá certo? Mais um exemplo. Ich sehe einen Film. Eu vejo um filme, eu assisto um filme, tá? Ich habe einen Film gesehen. Gesehen. Eu assisti um filme, tá? Ou eu tinha assistido um filme. Vocês podem traduzir dessa forma. Não é diferença que nem a gente tem em inglês, que tem aquela ideia do have, né? Have done, have seen, tá? Não tem isso. É um passado perfeito, então vai depender do contexto. Ou vai dar a ideia de eu tinha assistido, ou vai dar a ideia de assistir fechado, tá? Ali alguma ação acabada no passado. Então, não importa, é o mesmo tipo de passado usado, tá? Não tem diferença nessa tradução. Então, eu assisti um filme. Ich habe einen Film gesehen. Eu vi um filme, tá? Ich spiele Fußball. Eu jogo futebol. Ich spiele Fußball. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Eu assisti, de novo, eu joguei futebol. Também gosto de assistir, por isso eu tô confundindo, né? Assisto bastante futebol. Eu joguei futebol. Ich habe Fußball gespielt. Vocês estão vendo aqui que a gente tem diferentes construções de particípio ao final. Uns terminam com T, né? Gemacht, gespielt.
outros terminam com EN, gesehen, né? Mas o que vocês vão ver que eles têm em comum é esse ge ali em frente, tá? Não se preocupem, eu vou fazer para vocês aqui um vídeo específico sobre a construção do particípio, mas vocês vão ver que segue algumas regularidades ali que eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Então, calma, vamos indo por partes, tá? Mais 2 exemplos aqui. Ich fahre nach Hause. Eu vou para casa. Ich bin nach Hause gefahren. Eu fui para casa. E aí vocês vão perguntar, mas espera aí, Mari, aqui não tem haben, aqui é o verbo sein. Ich bin nach Hause gefahren. Sim, tá? O perfect em alemão ele é construído ou com o verbo auxiliar haben ou com o verbo auxiliar sein. A aula de hoje é específica para o verbo haben, tá? O próximo vídeo aqui vai ser sobre o sein, não se preocupem, eu vou explicá-lo também. Mas estejam aí em mente no momento, tá? Tenham em mente no momento simplesmente que a gente tem a possibilidade de uso desses 2 verbos auxiliares, tá? Em breve eu falo um pouquinho mais sobre isso. E um último exemplo ali, ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Eu vou ao cinema, tá? E aí, como que fica o meu passado? Ich bin ins Kino gegangen. Ich bin ins Kino gegangen. Tá? E aí vocês vão perceber, nossa, que particípio irregular. Sim, tá? Eventualmente a gente vai pegar verbos ali que não tem muito o que fazer a não ser decorar, tá? O gehen é um deles. O particípio do verbo gehen é gegangen, tá? Gegangen. E cuidado aqui com a pronúncia, tá? NG a gente puxa levemente para um NH em português. Então, gegangen, tá? Ich bin ins Kino gegangen. Eu fui ao cinema. Novamente eu utilizei o verbo sein aqui, mas não se preocupem que no vídeo específico sobre os usos do verbo sein, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos focar aqui no verbo haben, que é o mais importante no vídeo de hoje, tá certo? Então, como que a gente constrói o perfect, tá? Esse passado em alemão. A gente usa um verbo auxiliar conjugado, tá? Que é haben ou sein, e a gente usa o verbo lá ao final no particípio, tá? No Partizip zwei ou Partizip perfect, tá? É a mesma coisa, ele só tem esses 2 nomes, tá? Mas são sinônimos, é a mesma coisa sempre. Então, aqui eu trouxe o exemplo, ó. Ich habe, meu verbo conjugado ali na segunda posição, die Übungen gemacht. Meu particípio vai lá para o final, obrigatoriamente, tá? E ich bin ins Kino gegangen, né? Novamente, meu verbo sein conjugado na segunda posição, meu particípio obrigatoriamente lá ao final, tá? Então, vamos focar no verbo haben na aula de hoje e por isso é importante eu saber a conjugação do verbo haben, tá certo? Por isso eu trouxe novamente essa conjugação aqui. O verbo que a gente usa como auxiliar é o haben, mas a conjugação dele é igual ao presente. Então, eu só coloquei aqui para vocês terem à disposição essa conjugação novamente. Então, ich habe, du hast, é um verbo um pouquinho irregular, então prestem atenção ali. Não leva o B, né? O B a gente corta, é hast. Es hat, novamente a gente corta o B aqui, tá? Hat, por isso eu deixei marcado ali para vocês. Wir haben, ihr habt. No plural, a gente já viu que é sempre regular. Então, a gente tira o EN ali e coloca T, habt, e sie haben, lá ao final, tá? O que vocês precisam ter em mente aqui, tá? O verbo haben é o verbo auxiliar para a maioria dos verbos no passado, tá? Então, se a gente for construir o perfect, a maior parte dos verbos ali, quando a gente for construir, vão utilizar como auxiliar o verbo haben, tá? O verbo sein é muito mais específico e eu vou falar melhor sobre ele no vídeo específico sobre o perfect com sein, tá? Mas estejam atentos que na maioria dos casos, com a maioria dos verbos, a gente usa o haben como auxiliar, tá bem? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês em frases, tá? Was hast du gestern gemacht? O que você fez ontem? Percebam que aqui é uma V-frage, então aquela ordem não vai se alterar. Pronome interrogativo na primeira posição, o que vem na minha segunda posição? Meu verbo conjugado, que nesse caso é o hast,
porque ele está conjugado ali para o du, né? Então, was hast du gestern gemacht? Particípio aqui sempre, sempre, sempre ao final. Eu sempre brinco com os meus alunos que em alemão a gente precisa esperar até o último suspiro ali da frase para entender o que a pessoa quer dizer. Não é diferente aqui, tá? A gente já viu isso com os trennbare Verben, que a gente tinha que esperar até o final. Aqui é a mesma situação. Particípio vai vir obrigatoriamente sempre ao final, tá? Próximo exemplo. Habt ihr gestern eingekauft? Habt ihr gestern eingekauft? Percebam que aqui a minha pergunta mudou, né? Uma pergunta de sim ou não. Já vimos isso várias vezes. Pergunta de sim ou não, verbo conjugado na minha primeira posição. Então, habt. Habt, ihr. Por que está conjugado dessa forma? Porque o meu sujeito é ihr, é o vocês, tá? Gestern, ontem, gestern. E aí vocês vão ver aqui o verbo eingekauft. O que vocês percebem aqui? Que vem do verbo einkaufen, que é um verbo separável. Onde vai o meu ge nesse caso, que é o meu auxiliar ali, o que constrói o meu particípio na maioria das vezes? No meio, tá? Então, no vídeo que eu falar especificamente sobre o particípio de vai, o perfect, não, o particípio passado, vocês vão ver que em verbos separáveis o ge vai ali para o meio, tá? Obrigatoriamente. Mas por que isso, Mari? Porque quando a gente viu os trennbare Verben, eu falei que os prefixos são sempre ali os tônicos, né? É a sílaba forte. É einkaufen, anrufen, mitbringen, né? É sempre assim. Então, para não afetar essa tônica ali, nessa sílaba forte, o meu ge vai para o meio. Então, esse ein segue sendo essa sílaba forte, ó. Eingekauft, né? Se eu colocasse o ge no início, ficaria um pouco estranho de manter essa tônica. Ficaria geeinkauft, ficaria difícil. Então, por isso, nesse caso, o meu ge vai ali para o meio. Mas não se preocupem, é muita informação e por isso eu dividi. A gente vai ver isso melhor no vídeo ali sobre o particípio, tá? Então, fiquem tranquilos aí, focamos simplesmente na construção aqui do perfect com o haben, tá certo? Mais um exemplo ali de uma afirmação. Ich habe viel gearbeitet und ein bisschen gelesen. Então, se eu não tivesse colocado ali a tradução para vocês e vocês olhassem o gearbeitet, vocês já deduziriam que isso vem do verbo arbeiten, que é trabalhar. Então, eu trabalhei muito, ich habe viel gearbeitet und ein bisschen gelesen. Mesma coisa, ó, se vocês olhassem o verbo gelesen, vocês já suspeitariam que isso vem do verbo lesen, que é ler, né? E li um pouquinho. Então, eu conjuguei o meu verbo aqui na segunda posição, meu verbo auxiliar, haben, né? Para o eu, ich habe, viel gearbeitet, meu particípio vem aqui porque essa frase se encerrou, eu trabalhei muito, e eu comecei uma nova frase ali, und ein bisschen gelesen, e li um pouquinho. Não preciso repetir, como é o mesmo sujeito, como é o mesmo auxiliar, eu não preciso dizer und ich habe ein bisschen gelesen, tá? Se a gente construísse corretamente, digamos assim, partes por parte, seria dessa forma. Ich habe viel gearbeitet und ich habe viel gelesen. Ou ein bisschen gelesen, ou um pouquinho. Mas não precisa, tá? Porque é o mesmo sujeito e é o mesmo auxiliar. Então, a gente constrói diretamente. Ich habe viel gearbeitet und ein bisschen gelesen. Então, eu trabalhei muito e li um pouquinho, tá certo? Então, aqui, só revisando, tá? Fiquem claro aí, fique em mente, que a gente tem o perfect com uma construção de dois verbos auxiliares, haben ou sein. O haben a gente usa para a maioria dos verbos. O sein é mais específico e a gente vai ver isso melhor no vídeo sobre o sein, tá? Além disso, a gente tem o particípio vai ou perfect, que sempre vai vir ali ao final da minha frase, tá? Então, eu vou ter o meu verbo conjugado ali, o meu verbo auxiliar conjugado na segunda posição e ao final vou ter ali sempre o meu particípio. Então, aqui eu tenho ali um exemplo do hast gestern gearbeitet, né? Você trabalhou ontem. Do sujeito, verbo conjugado ali, auxiliar, né? Hast, gestern, ontem, gearbeitet, particípio sempre lá ao final do trabalhar, né? Trabalhei. Então, você trabalhou
ontem, né? Du hast gestern gearbeitet. Se eu fosse colocar isso como um eu diria ich habe gestern gearbeitet. Eu trabalhei ontem. Então, a gente mudaria somente ali o pronome para eu e a conjugação do haben a gente trocaria ali para ich habe, né? Para o eu, tá bem? Então, deixo aqui algumas construções para vocês, porque eu quero que vocês tentem colocar isso em frase, tá? É um exercício que eu vou deixar aqui para vocês. Já coloquei ali, ó, Musik hören. A gente viu que quando a gente fala em questões de itens, assim, de ouvir música, ler um livro, o meu verbo vai sempre ao final. Então, Musik hören, escutar música, viel schlafen, dormir muito, Bier trinken, beber cerveja, tomar cerveja, einen Film sehen, assistir um filme, ver um filme, e Fisch kochen, cozinhar peixe, fazer um peixe das horas. Coloquei ali entre parênteses, tá? O auxiliar, para todos esses verbos aqui, o auxiliar é haben, tá? E coloquei o particípio ali do lado para vocês. Percebam já que alguns particípios são um pouquinho irregulares, como é o caso do trinken, beber. Qual é o meu particípio aqui? Getrunken. A gente tem essa troca de i para u, tá? Isso são coisas que a gente decora, tá? Existem algumas mudanças que a gente está ciente, tá? Conforme a gente vai aprendendo o idioma que acontecem, mas existem coisas que não têm explicação, então a gente vai meio que decorando. E aqui é um exemplo, tá? Trinken, getrunken. Quanto mais a gente vai utilizando esses verbos, mais fácil fica ali da gente construir. Por isso eu deixei essas informações aqui para vocês. Tentem construir frases com isso daqui no perfect, né? Vocês sabem que o auxiliar é haben, então peguem os pronomes lá, a conjugação do haben, trabalhem isso e construam aqui com o particípio, tá? Lembrando sempre, não importa ali a minha construção, W-Frage, Ja-Nein-Frage, Aussage, afirmação, o meu particípio vai sempre ao final. Então, eu posso dizer ali no início, por exemplo, como um exemplo, Ich habe gestern Musik gehört. Eu escutei música ontem. Ich habe gestern Musik gehört. Particípio ao final, tá? Então, prestem atenção nisso, façam esse exercício, porque os próximos vídeos também vão ser sobre o perfect, mas vocês precisam ter essa base aqui com haben e entender que a maioria dos verbos ali em alemão, a gente constrói o perfect com o haben, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre o perfect, vamos falar sobre o sein, quando utilizá-lo, vamos falar sobre o partizip, como construí-lo, mas aqui está a base, é o primeiro vídeo que vocês vão ter contato aí sobre o passado em alemão. Estejam cientes que a gente usa muito esse tipo de passado, é o que vocês vão precisar saber ali nas situações comunicativas em alemão para vocês falarem de acontecimentos passados. Por isso é muito importante, tá? Tentem construir frases. Se ficarem com dúvidas, podem sempre me contatar ali no Instagram e tudo mais, ou nos comentários do vídeo, tá? Mas tentem fazer esses exercícios, eles são importantes para vocês fixarem o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, desejo a vocês bons estudos e bis bald! Tschüss, tschüss, Leute!